Fala, bonita! Live especial começando com o Otto para a gente bater um papo bacana sobre, né, as mudanças, as diferenças, tudo que acontece na superdotação, nessa transição de infância e adolescência, né? O Otto está entrando na adolescência, já tem algumas perguntas para ele na caixinha, mas eu gosto de avisar sempre que tem um ponto de interrogação aqui. E aí você deixa a sua pergunta para ele, tá bom? Não vai ser uma live demorada, porque o nosso cafezinho, ele é rápido, tá bom? Mas tá aí, a gente vai bater um papão com o Otto agora, eu vou só esperar o Instagram avisar pra galera que a gente tá aqui, tá bom? E vou avisar também nas minhas comunidades e nos meus grupos, beleza? Vou avisar pra todo mundo, esperar o Otto entrar. Otto, assim que você entrar, você manda um oi pra mim, que aí eu te adiciono aqui, tá bom? Eu vou avisar pra ele, gente. Mãe, né? Bom dia, Decore Floricultura, Thaís, Tiago, Camila, Vanessinha, Bia, galera entrando. Ele disse que já entrou, mas não estou vendo. Mas vou esperar mais um pouquinho também o Instagram avisar pra galera. Gente, lembrando que essa live não ficará salva, tá? É uma livezinha entre mim e Bonito Otto. Deixa eu salvar aqui. Ah, ele entrou por esse. Aceitar? E assim que ele aceitar, a gente começa a nossa live, bater um papo. Finalidade dessa live, né? Não estou te vendo, Otto. Ah, peraí. Quase apareceu. Ué, como assim? Oi. Mexe aí, ou você sai e entra novamente. Não estou te vendo. Alguém tá vendo o Otto? Respondam. Mirlene, Dani, Tassi, Cris. Responde aí, galera, se alguém tá vendo o Otto. Eu não estou vendo o Otto. Sai, Otto, e entra novamente. Isso. Sai e entra novamente. Pois é, não, também não estou vendo o Otto. Vou esperar ele sair e entrar novamente. Isso, entra novamente. Também não tô vendo. Galera, ninguém tá te vendo, ó. Bora botar essa cara aqui na live. Ele tá lá no quarto dele. Não tô vendo. Ele vai entrar de novo agora. Então, voltando, né? Vou falar mais um pouquinho novamente. A nossa live hoje é com o Otto. Ele vai bater um papo com a gente, responder as perguntas de vocês. Não deixou pergunta na caixinha, deixa aqui, tem um ponto de interrogação, tá bom? E ele responde aqui pra gente. Lembrando que a nossa live não ficará gravada e que é uma live rápida, tá? É uma live pra gente papou, bater um papo, é live cafezinho, é uma aula. E eu hoje, louca pra conhecer o Otto. Otto, meu querido, suas fãs te chamam. Entra aí de novo, meu periquito. Vou deixa eu beber uma água. Se não der certo, se ele não aparecer, gente, eu vou chamar ele pra sentar aqui do meu lado. Porque ele tá lá em cima no quarto dele. E aí a gente faz, vira a câmera pra mim, vira a câmera pra ele e vai conversando. Que eu acho que é um papo bem saudável e interessante. Deixa eu... Eita. Peraí. Deixa eu chamar ele de novo. Vamos lá. Mandei. Galera entrando. Muito Agora bom, apareceu. Giluane. Aê! Agora, Fala aí, dá um bom dia, bom cumprimenta dia as a todo pessoas. mundo. Não sei quem tá, tem muita gente, se tem pouca gente. Mas bom dia para todo mundo que estiver aí, né? Oi. E é isso. Gente, entrou. Galera, é o seguinte, né? Qual é a finalidade da nossa live, né? Ó, João Galo. Tem aula não esse menino? Sabendo. Os amigos dele estão sendo na live. Não, mas eu Gente, qual é a finalidade? Qual é a finalidade da live, né? A finalidade da live é a gente trazer para vocês não só, né, a realidade da vida HSD, mas também as dificuldades que surgirem com as respostas que ele foi dando para vocês. Eu vou complementando, né, com o que a gente faz aqui em casa, o que deu certo, o que não deu certo, porque a gente precisa de cara entender que não existe perfeição, né, que existem dificuldades, existem problemas, mas que se a gente não tiver
norte, orientação, clareza de ferramenta, clareza de que é um funcionamento neurodivergente, a gente não consegue lidar com essas crianças e adolescentes. E a gente precisa ter essa clareza para poder aprender, né, a gerar uma conexão, a entender os comportamentos e até as não falas da criança e do adolescente, que, por exemplo, o Otto é uma criança que ele é mais calado. Ele sente, mas ele é mais calado. Ele não é aquela criança que vai falar com qualquer pessoa, né, sobre o adolescente, não é criança. Qualquer pessoa sobre os sentimentos dele. Então é uma criança, é uma adolescente ou uma criança que precisa que alguém gere uma conexão para ele sentir confiança e falar o que ele fala hoje para mim. Como é que você fala hoje? Mamãe, precisamos conversar, não é isso? Mamãe, precisamos conversar. Então você já sabe que tem uma questão ali, que tem alguma coisa que tá difícil de lidar, ou que tem alguma coisa que está tentando entender. E o que a gente faz aqui, né? Tanto eu quanto o Gustavo. Quando eu falo eu, gente, eu falo eu e o Gustavo, porque a gente trabalha em conjunto. É uma parceria, é uma equipe, né? A gente vai muito fazendo devagar. Não chega dando um monte de informação para eles. Né? À medida que as coisas forem surgindo, que as dificuldades forem aparecendo, que as questões foram começando a ser, as coisas foram começando a ser questionadas, a gente vai trazendo para eles. Então, o Otto não é um adolescente que sabe tudo sobre a condição. Ele, inclusive, de vez em quando chega. O que você fala para mim? Ó, mamãe, a gente precisa conversar sobre isso, né? Como é que você fala? Eu fico querendo sempre saber mais sobre isso, porque é uma coisa que eu tenho, né? E se eu não souber, fica difícil pro meu lado também. Então eu sempre busco saber mais sobre isso, sobre como funciona, tanto para melhorar para mim, tanto para, às vezes, ajudar outras pessoas que têm. Apesar de eu raramente ver uma pessoa conhecer, de falar mesmo com outra pessoa que tem, é uma coisa que eu busco fazer, né? Que minha mãe busca fazer, e aí eu acabei pegando isso para mim também. Porque não adianta a gente pegar e chegar e sentar com a criança e falar, é isso, encher ela de informação. Ela vai começar a vivenciar essas diferenças. Na medida que ela vai vivenciando, você precisa ter resposta para ela. E como é o HSD, a gente conhece, precisa ter uma resposta com conteúdo, não é? Ah, porque eu quero, ah, porque eu falei que é assim, ah, porque eu gosto. Nem aceita esse tipo de resposta. Começa logo a questionar mais coisas. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Quando a criança fica muito no mas por quê, é porque está raso para ela. Ela precisa saber mais um pouquinho, né? Então, ó, de novo, vamos lá. Tem umas perguntas já na caixinha, mas aqui, ó, tem um ponto de interrogação. E aí vocês vão perguntando para o Otto, ele vai respondendo, e eu vou trazendo as questões, vou falando um pouco sobre isso. Dá bom dia que chegou mais gente, Otto, e aí a gente começa com as perguntas, pode ser? Pode ser, então. Bom dia para todo mundo que chegou aí. Não sei quanta mais gente chegou, mas sempre bom, né, falar com a galera e tudo mais. E é isso, espero que vocês gostem bastante dessa live, dessa conversa, que é tanto é importante quanto bom, é divertido às vezes estar aqui e tudo mais. Ele gosta, gente, de uma tela, né? Gosta de uma. Como é que fala? Assim que fala? Aí, tá vendo? Adoro que ele já sabe o que é. Ele gosta de um holofote, entendeu? Eu me conheço muito bem. Eu me conheço muito bem, né? Mas se conhece a partir do quê? Vamos lá. Sozinho você conseguiu isso? Não, não sozinho. Foi a partir de tanto experiências, tanto quanto coisas que você me falou, porque o mais raso que todo mundo consegue se conhecer e tal, eu me conheci porque eu fui vivendo e percebendo isso em mim mesmo. Só que o porquê de muitas dessas coisas, o porquê de tal coisa assim, eu não sabia, não descobri sozinho. E aí, como eu não descobri, tipo, muito cedo, assim, foi até cedo, né? Porque tem gente que descobre só quando é adulto. Mas como eu descobri só com 10, 11 anos, tinha muita pergunta que não tinha resposta nenhuma. E aí foi minha mãe esclarecendo para mim, enquanto eu tentava descobrir, tanto por experiência própria, quanto perguntando para ela, entendeu? Aí... Vivenciando, né? Uhum. Vivenciando. Vivendo é aprendendo, né? Galerinha, eu vou pedir para vocês colocarem no ponto de interrogação para ficar mais fácil para a gente, porque vocês vão comentando, a gente vai olhando os comentários, né, Otto? Vai se distraindo. Com quantos anos o Otto soube que era superdotado? A avaliação foi entre 9 e 10 anos, né? Quando você entrou no Corujinha, né? Quando eu entrei, não, foi lá pro quinto ano, mas eu tinha 10 anos ainda, né? E pouco depois eu fiz 11, mas com 10 anos de idade mesmo. Eu acho que começou em
março, né? Naquela época foi bem divertido, na verdade, que eu ficava indo para o Niterói toda vez. Ele gostou muito da segunda avaliação, porque ele gerou uma conexão muito grande com a profissional. Na primeira avaliação, eu lembro que ele ia, mas tinha dia que ele saía, às vezes, em 5 minutos você saía do consultório, lembra, Otto, disso? Muito Era muito rápido. Não, rápido, já acabei. era Já meio. acabei. E a gente fazia uma viagem para ir a Niterói, aí esperava o pai dele sair do trabalho, e voltava tarde da noite, e era tudo muito rápido, né? E a Ana era pequena ainda, então a gente não levava a Ana. Então, quando foi na segunda avaliação, que eu fiz toda aquela busca, que eu divido inclusive lá no check-in, né? Fiz toda aquela busca por profissional, estudei sobre a condição antes, comecei a entender o que que era, descobri as sobreestabilidades que eu levei numa outra profissional e nessa ele super curtia, ele adorava ir na avaliação. Fala um pouquinho sobre isso, ó. Que tiveram duas avaliações, né? Uma foi, não sei se minha mãe já falou sobre isso, já fala sobre isso, foi meio, tipo, foi meio rasa, ela não esclareceu muitas coisas, ainda era meio confusa, ela não dizia tudo que precisava dizer. E aí, apesar de ter sido bom para esclarecer que é superdotável com certeza, tinham dúvidas ainda que foram deixadas. E lá na, lá na segunda avaliação já foi melhor porque foi um negócio mais detalhado, foi uma coisa que esclareceu mais e eu já estava mais, tanto já, tipo, já estava mais acostumado com essa informação. Quando eu recebi direto a informação, eu não sabia nada sobre isso, então era meio assim, eu já estava mais tranquilo no sentido de tudo, né? Já estava mais, já tinha até um pouco mais de maturidade, que foi com 13 anos, então já foi uma diferença boa. E foi meio que a avaliação que eu acho que foi minha avaliação definitiva, né? Porque ela que cravou o que precisava ser dito ali e foi a que realmente deu os resultados tanto os melhores quanto os mais claros pra gente, que ajudou muito, ajudou muito. E ele fala isso, gente, porque na verdade, depois que a avaliação chegou, a gente sentou com ele, leu, explicou para ele alguns termos, porque vem um termo ou outro, né, mais técnico. Então, a gente foi muito claro nesse sentido com ele, né? E a gente, antes de sentar com ele para ler, a gente leu o laudo todo, entendeu tudo. Estava muito fácil, muito explicadinho, muito diferente do Uhum. primeiro. Por isso que eu falo da importância da gente estudar para poder depois avaliar. Já respondeu, peraí. Na mesma idade do meu filho, acabamos de saber, aquela com 13 anos, a segunda avaliação. Que coisa mais linda, tão falante, tia Monique. Otto, o que é mais difícil para você em relação às emoções? Em relação às emoções, acho que as próprias emoções, porque elas mesmas, só as emoções diretas já ficam diferentes, já ficam mais intensas, e aí, como essa questão da emoção, né, já tem acho que é uma coisa meio que conhecimento comum, né, que elas acabam mudando o nosso raciocínio de algumas formas e tal. Então, quando elas ficam mais intensas, elas mudam ainda mais, e fica mais difícil de controlar, fica mais difícil de pensar na hora, fica mais difícil de tudo, de qualquer coisa que envolva um raciocínio. E às vezes toma uma decisão fala muitas coisas erradas, toma decisões erradas. E não é errado no sentido de uma coisa horrível, mas às vezes uma coisa que, tipo assim, se estivesse pensando direito, eu não diria, entendeu? E aí, para controlar essas emoções, para tipo, pensar na hora direito, fica mais difícil, porque fica mais distante do pensamento quando tá a emoção mais forte, né? Como a emoção já é naturalmente mais forte, aí já é mais difícil de pensar direito. Então, acho que as próprias emoções é que acabam sendo um problema, assim, tipo, a dificuldade em si são elas, não uma coisa que tem a ver. Aí intensifica, piora a dificuldade, É. né? Se você não souber, não tem nem a clareza de que é intenso mesmo, precisa ter até essa clareza. Olha, essa intensidade é comum, você precisa lidar com ela, né? Uhum. Otto, você foi acelerado na escola, lembra como foi? Então, eu não fui acelerado na escola. Foi uma, tipo, até chegaram a pensar nessa possibilidade e tal, mas por causa de algumas coisas, por exemplo, uma questão de organização, uma questão de que eu não sabia me organizar direito ainda, eu ainda tinha uma dificuldade de começar uma coisa e terminar, tipo, porque eu deixava as coisas paradas no meio, tinha muito essa dificuldade. Então, tá num ambiente que eu estaria com pessoas diferentes, estaria com uma dificuldade maior, querendo ou não, mesmo que pode ser acelerado, ainda seria mais difícil. E eu não tudo novo, né? E eu não sabendo me organizar, não seria bom para mim. Realmente eu não ia conseguir
né, me manter naquele ambiente, ia ser bem pior e tal. Então acabou que eu não fui acelerado porque ainda faltavam coisas para desenvolver. Eu acho que foi realmente bem melhor assim, porque não fazia sentido, né? Para ter aceleração, não é só, ele consegue entender fácil as matérias e acabou. Tem que considerar coisas que, habilidades que não são só saber bastante uma matéria, são também habilidades de organização, às vezes até do emocional, né? Porque trocar de amigos do nada, você está com uma turma de amigos há tanto tempo, e aí pular para outra do nada, pessoas mais velhas, pessoas que às vezes podem até, dependendo, podem até serem maldosos, porque é mais novo que a gente, dependendo do quanto avança, dependendo de como pode ter muitos problemas que surgem fora de só saber a matéria. Então, não é só, pô, acelerou e pronto. Tem muitas variáveis aí que tem que ser pensadas antes. E aí acabaram pensando, então Oi, não foi gente, acelerado. gente, se eu contar pra vocês que teve nem nada de combinado, que eu não mostrei nem as perguntas pra ele, porque eu queria que fosse assim, olha lá que bonitinho. Tá bonitinho, tá respondendo direitinho. Ah, mãe boba, babola. Vamos pra outra pergunta. Pegou água? Eu só falei isso pra ele. Pega uma Então água aí vai, que você vai falar muito. tô precisando, tô precisando. Ó, gostaria de saber como o Aldo lida com as frustrações. Meu filho tem muita dificuldade com isso. Deixa eu pensar agora. Deixa eu pensar. Lidar com as frustrações tem tudo a ver com aquela outra pergunta das emoções também. Que quando você passa por uma frustração, é uma, às vezes é uma quebra de expectativa muito grande, às vezes é uma coisa que aconteceu e tal. E aí, dependendo da maturidade, né, considerando a intensidade emocional, pode ser ainda pior, dependendo da idade, por exemplo. Por exemplo, quando eu estava lá no sexto ano, naquela época de pandemia e tudo mais, né, foi uma coisa bem ruim quando eu tirei uma nota que estava bem abaixo. Mas média pessoal é 8, né? Eu geralmente gosto de tirar o 8 e tal, e sempre me dedico para isso. Só que, na época, eu acabei tirando uma nota menor. Não foi nota vermelha, então não chegou a nem ter recuperação. Isso eu fiquei frustrado, eu chorei, aí eu passava até mal de tanto chorar. Às vezes eu parava, jogava alguma coisa do nada e voltava a lembrar, e pronto, do nada ficava triste. O negócio é uma montanha russa, não tinha, parecia que tinha nada a ver. E, tipo, recentemente, né? Aconteceu de novo, de eu tirar uma nota que estava abaixo das minhas expectativas, uma nota que eu não esperava tirar, que eu realmente tinha me dedicado. Começa, eu me dediquei um pouco menos, porque da última vez eu tirei uma nota maior. Mas com essa nota menor, eu não fiquei tão assim. Eu parei e pensei, pô, é só eu tentar de novo, estudar mais, porque no primeiro bimestre eu tinha conseguido tirar uma nota boa. Então era só eu voltar a me dedicar. Que eu meio que dei uma relaxada, vi que eu fui bem e tal, e aí acabei, né, me relaxando um pouquinho e resultados, né? Então eu tenho que pensar sempre que é tentar de novo, assim. Antes parecia que, eu não sei explicar o que eu pensava, mas parecia que era uma coisa eterna, meu Deus. Mas agora é só corrigir, pegar o que errou, corrigir e pronto. Então quanto mais você vai crescendo, mais você vai aprendendo a lidar, você vai, porque é uma questão que minha mãe sempre me diz, né? Focar na solução. Quando você pensa muito no problema e só nele, você não vai, você vai ficar preso nesse looping. Mas quando você pensa na solução, é rápido para você sair do problema e pensar, pô, agora eu vou continuar o caminho. E antes eu só ficava no problema, no problema, no problema. A partir do momento em que eu comecei a parar e pensar nas soluções do que tal coisa, não, agora é só estudar mais, é só revisar a matéria, é tipo, agora é uma questão só de pensar direito no que eu vou fazer a partir de agora e continuar o caminho, vida que segue. Um monte de gente fala isso, né? Vida que segue. E vida que segue. Eu que falo isso, né? E você consegue, por exemplo, né? Veio uma frustração que nem agora você não tirou a nota que você esperava, porque, de novo, né? Repetindo, ele tem uma média pessoal. Né? A média dele é 8, né? A nota dele é 8 na média. Então, se ele tira, ele agora tirou numa matéria abaixo disso. Então ele ficou chateado. E o que eu falei para você no dia, né? Você pode. Como é Chora. que eu falei para você? Pode chorar. Pode ficar chateado, não tem problema, né? Isso não pode ser tolhido da criança, né? Ela precisa se expressar. Mas o que você sente, né? Quando você, por exemplo, tirei uma nota que não era esperada, vou ter que lidar com isso dentro de você, o que você sente? Meio difícil de explicar isso,
Mas é realmente uma coisa que dá um desânimo, dá uma sensação ruim no geral, fica desanimado, você fica às vezes até duvidando, não, eu achava que era bom naquilo, mas agora, será que nem tão bom assim? Será que às vezes... Então, e às vezes é uma expectativa que até afeta o físico, né? Às vezes é um estresse, às vezes é um cansaço físico mesmo, que a gente sente uma falta de vontade de fazer alguma coisa, até de levantar, às vezes, para tal lugar. E é uma coisa que às vezes é uma sensação interna, às vezes, né? De um nervosismo, uma respiração um pouquinho mais acelerada. Tem muita coisa que afeta, tanto fisicamente quanto mentalmente, eu acho, né? De uma coisa mais abstrata também. São coisas bem diferentes. Um Entendi. afeta o outro, às vezes a gente separa a emoção do físico e tal, mas afeta, assim, afeta bastante, né? Realmente é uma Bom para dificuldade. é isso. Ó, sua preferência desde pequeno é estar junto com os amigos, colegas ou ficar só? É uma, é uma coisa meio complicada, né? Tá tipo, com os amigos ou sozinho, porque isso depende de situações, depende de coisas, depende do que vai fazer. Se for para se divertir, por exemplo, eu consigo ir falar com uma galera, eu consigo interagir e tal, me divertir com meus amigos. Eu tenho amigos e tal que eu me divirto às vezes, eu saio com eles às vezes, mas também tem momentos em que eu só não sinto vontade, às vezes é um negócio mais de querer ficar mais sozinho às vezes, de querer ficar um momento meu, às vezes no meu quarto jogando qualquer coisa, né? Então, são momentos, depende para quê, né? Às vezes, por exemplo, eu me divirto com meus amigos, mas na escola, fazer um grupo de trabalho, um trabalho importante, mas eu sou mais ficar sozinho, trabalhar um negócio sozinho, porque uma coisa chata ter uma dependência de outras pessoas, ter que contar com o desempenho da outra pessoa para você ter um resultado que você espera. E como tem essa questão de se não tiver o resultado que espera, acabou, né? Acabou não, mas sente que acabou. É muito ruim você ter que ficar naquele nervosismo se a pessoa vai ter o desempenho que você espera, porque às vezes não consegue acompanhar o ritmo, às vezes não consegue acompanhar as expectativas e tudo mais, e fica bem complicado trabalhar com um grupo diferente. Então depende da situação, né? Depende, tudo depende. Tudo depende. É, Essa daqui é a mesma coisa, se você tem dificuldade de socialização. O que que é a socialização, né? Você tem dificuldade de, por exemplo, você está num lugar diferente ou na escola tem um outro grupo que não é dos seus amigos, conversando e tudo mais. Você tem dificuldade de, eles falaram de um assunto que você gosta, de repente foi o que chamou a atenção. Você tem dificuldade de ir lá e falar, não, tudo, também não sei o que lá, e se envolver naquela conversa? São pessoas conhecidas, não são seus amigos. Você tem dificuldade ou não? Tu vai lá e faz. Ele é xerox do meu filho, a outra tá falando assim, aqui. quando se eu tenho dificuldade, não, mas às vezes é uma falta de vontade. Às vezes é uma galera que eu não curti muito, apesar de falar um assunto que eu gosto, mas não achei tão legal. Às vezes é uma situação que eu só não quero falar com a pessoa e tal, mas se for para conversar, por exemplo, eu entrei numa escola nova, né? Inclusive, mais uma escola nova que quase o nome de escola eu. Então, né, nessa Não, questão, de escola. nome de escola, Ótimo, quase o nome é a quarta, né? quarta escola. Nessa questão, eu consegui interagir com uma galera, eu consegui falar com algumas pessoas novas e tudo, mas às vezes eu prefiro me manter só no grupo de amigos que foi comigo, um grupinho e tal. Eu prefiro só me manter nesse grupo, falar, às vezes nem com eles, às vezes sozinho. Então eu consigo, mas às vezes só não dá aquela Não quer, né? vontade, não é a galera que eu gostaria de socializar. É isso. Deixa eu ver se tem mais aqui. A sua relação com jogos, com telas e jogos eletrônicos, Otto. Como é a sua relação com telas Eu e jogos fico eletrônicos? muito pouco, eu quase não mexo no telefone, nunca mexo no videogame, assim, tá empoeirado. Pô, eu admitir, eu jogo muito, gosto muito de jogar. Realmente acho que é a minha principal distração, eu faço isso muito e tal, né? Que é uma coisa normal, né? Hoje em dia, basicamente isso. Algumas pessoas fazem outras coisas e tal, eu também faço outras, mas a maior parte do meu tempo é com isso. Às vezes eu
penso em como isso pode ser prejudicial, ficar muito, muito. Às vezes eu reflito, minha mãe fala comigo também, minha mãe não. Minha mãe fala, tem que sair um pouquinho. E eu entendo esse lado, mas é uma coisa inconsciente minha querer ficar. Então tipo, eu sendo sincero, eu gosto, mas entendo que faz mal. Mas às vezes é aquele, não quero, não me importa se faz mal, pô, quero ficar aqui mais um pouquinho e tal. É uma coisa meio difícil de explicar, mas parece que é uma questão de uma vontade que está contra o que eu penso realmente. Porque eu sabendo que faz mal, mas querendo ficar mesmo assim, é complicado. E a mãe faz o quê? A mãe dá. Hoje de manhã, o que você falou? Mamãe, libera meu Instagram, como é que eu vou É, o entrar no Instagram, live contigo? não, fica botando muitos limites, né, às vezes, mas eu sei que é pro meu bem. Muitos Só que, por favor, limites, é isso libera aí. minha coisa, não quero mais não. É pro meu bem, mas acabou, não quero mais não. Vamos lá. Isso aí. Ahn, Como inicio o processo? Qual o processo, Camila? Camila Fonseca perguntou, como inicio o processo? Já fiz com meu filho, foi um desastre. Me fala qual o processo que você está falando. Você sente ou sentir diferente dos demais colegas na escola? Ou, enfim. E essa eu tenho história para contar. Sempre foi uma coisa, né? Tiveram vários colégios e a partir de um certo ponto ficou a mesma coisa. No começo, era uma questão mais emocional, de, tipo, ter muita. Às vezes ficar muito chateado, muito mais chateado que os outros colegas, ter uma coisa diferente, às vezes pensar diferente, às vezes realmente de. Mas era muito mais no quesito emocional, em que eu tinha uma diferença, e isso era, às vezes, me afastava das outras pessoas. Depois de um colégio, depois do meu segundo, né, no meu segundo, assim, durante ele, eu fiquei mais tranquilo nessa questão das emoções, comecei a lidar melhor com isso, eu pensar mais sobre isso, eu consegui controlar melhor, fui amadurecendo nesse sentido. E aí a diferença, E foi quando, tá, e foi quando eu comecei a estudar e te é, ajudar sobre as emoções, lembra? Foi uhum, depois do quarto, quinto ano, isso mesmo. no terceiro, assim começou por aí. E aí com isso, né, que a diferença passou a ser outra. Passou a ser no ritmo, porque agora que o quesito emocional ainda era um problema, mas não me atrapalhava como desempenho em sala de aula, não tanto e tudo mais. E a diferença passou a ser qual? Pô, ele tem um ritmo muito, eu tenho um ritmo muito mais acelerado do que os outros. Eu tinha uma diferença para entender o conteúdo, para fazer as atividades, às vezes de pensar uma coisa controversa uma vez ou outra, mas passou a ser uma questão de ritmo, entendeu? E aí, tipo, eu terminava a atividade muito rápido, ficava com tédio, aí queria conversar com alguém, acabava atrapalhando. Eu achava injusto, na minha visão não fazia nem sentido, porque não era eu quem deveria fazer a atividade mais devagar, não era eu quem deveria, tipo, me limitar para ficar parecido com os outros. Para mim eram os outros, né? Porque na época eu não, botando um contexto que eu não sabia dessa diferença. Então, para mim, eu, tipo, era alguém totalmente normal. Tanto que falavam, né? Ah, nossa, é inteligente. Eu, não, qualquer pessoa da minha sala sabe isso, qualquer um que tá no terceiro ano. É uma coisa que eu falava normalmente, porque para mim era uma verdade, né? E então eu achava que não fazia sentido nenhum, que essa diferença nem existia. Então, para mim, era só falta de dedicação dos outros também, né? Uma coisa que, os outros que não estão se dedicando. Se eles se dedicassem, sim, conseguiriam ficar a mesma coisa. O que, se a gente pensar, não é bem assim, mas não sabia na época e tal. E quando eu soube, eu fiquei meio confuso, porque aí eu não tinha mais um motivo para dizer que era culpa dos outros. Não era culpa minha, é uma coisa que eu tenho que não é também o que eu dê para mudar. Mas eu parei para pensar que as outras pessoas também deveriam tentar, pelo menos, porque tinha pessoas que realmente que faltava era dedicação. Mas tinha gente dedicada que queria realmente estudar, que não conseguia fazer o mesmo, e às vezes até com essas pessoas eu tinha essa diferença. Foi assim por três colégios. Eu estou no meu quarto agora, então não é uma coisa tão recorrente, até porque nesse quarto colégio realmente a galera é dedicada, a galera é inteligente e tal, é mais do que os outros colégios, sério mesmo. Eu falei com a minha mãe, comentei essa diferença e tudo, mas ainda assim já aconteceu de ter essa diferença de ritmo, essa diferença de entendimento e tudo mais, né? E aí, com essa diferença existindo,
foi um problema, não foi um problema sério que me atrapalhou muito, mas era um inconveniente eu terminar uma atividade e não ter mais o que fazer. Congelou. É que você congelou. Hã? Não, você congelou. Agora Ah, tá. vai. Pode continuar. É que Vamos para realmente. outra pergunta, Ah, tá. então. Fala, continua. Não, é porque tinha congelado, né? Então eu ia falar que é uma coisa que então virou um inconveniente. Às vezes eu pensava, pô, não faz sentido essa atividade, não vou fazer. E acho que eu via sentido, eu fazia rápido demais, entendia rápido demais, e aí acabou. Os outros, eu tinha que esperar os outros. As professores reclamavam comigo, eu ficava, pô, como é que você não sabe isso? O professor, não, Otto, calma aí, cada um tem o seu ritmo. Mas, pô, cada um tem o seu ritmo. Até um questionamento que eu acho que eu fiz pra minha mãe na época. Você tem que respeitar o ritmo de todo mundo, também tem que incluir o meu nessa, né? Porque aí eu fico em primeiro e todo mundo. Eu pensava às vezes que era até por uma questão de, poxa, não, eles estão mais devagar, então a gente tem que dar uma atenção. Mas eu não via sentido também dar uma atenção para quem tá mais devagar. Quem tá mais rápido é que, pô, dá pra dar um potencial a mais, tem um potencial ali. Na época, para mim, fazia muito mais sentido dar uma atenção para quem tinha potencial e não para quem estava lá atrás, entendeu? Porque eu pensei que se fosse por esse caminho aí, né, existiriam pouquíssimas pessoas que conseguiriam alcançar as metas delas. E todo mundo quer uma meta, né, eu acho. Isso aí. Vamos lá para a próxima. Ó, como foi contar para os seus amigos sobre a sua condição? Você já contou para algum amigo? Nem sei. Assim, meio que não, meio que sim. Às vezes comentavam, né, sobre, nossa, você entende e tal. Aí eu falava, é um negócio, só que eu nunca expliquei muito direito para ninguém. E como eu ficava mudando de escola também, né? Tipo, segunda escola que eu descobri, tinha um ano só, porque isso aí até o quinto ano e tal, só tinha mais um ano. Aí eu, tipo, sabiam, mas não, acho que nem sabiam, na verdade. Aí na segunda escola começou com a pandemia. E quando acabou, eu fiquei só mais um ano, dois, antes de sair. Só que também falei, comentei com alguns e tal. Nessa agora escola, né, nessa nova, eu não falei com ninguém, mas eu talvez fale, talvez não. Então não tive essa experiência ainda, né, de contar. Vamos lá. Você se acha mais imaturo que as crianças da sua idade? Mas imaturo? Cara, eu acho Por que. exemplo, vamos lá. Fala. Vai, fala. Não, fala, mas é Não, porque por exemplo, tá melhor. os interesses pegando a galera da sua sala agora, os interesses deles hoje são os mesmos que os seus ou não? Eles estão numa outra vibe, entrando na adolescência já interessado em outras coisas e você está focado em outra, É, e emocionalmente, como é que eles são? Eles são assim, mais bobões, enfim, não sei, só falando, perguntando, usando termos que nem, enfim, mas no comportamento, você se acha mais imaturo que acho que eles? no comportamento é uma coisa normal, né? Uma coisa padrão, assim, os interesses são diferentes, mas não são tipo diferente no sentido de, é muita maturidade, é uma questão de gosto mesmo. Por exemplo, todo mundo gosta de futebol, esporte e tal. Aí, como eu falei, né, essa questão de trabalhar aqui, pra mim, sempre foi meio assim. Então, eu prefiro luta, e, tipo, quando é luta, todo mundo luta jiu-jitsu. Eu luto taekwondo, uma coisa muito diferente. Então, é diferente no sentido de não de ter um mais maturo que o outro, mas de serem só diferentes, não um melhor, nem um pior diferente. Existiu uma época assim, né? Na verdade, ainda tem um pouco disso, que numa festa, por exemplo, num lugar assim que eu estava indo, às vezes eu sentava numa mesa e tal, falava com os adultos um pouquinho, eles conversavam sobre algumas coisas que às vezes eu não entendia. Mas minha mãe deve lembrar que às vezes eu preferia ficar lá e os adultos queriam conversar e eu estava lá achando chato, mas é porque, sei lá, às vezes só tava à vontade de me interessava pelo que os adultos estavam conversando, queria, ao invés de brincar com as crianças lá, que às vezes estavam brincando de uma brincadeira que eu nem não achava tão legal, ou às vezes uma que eu achava legal, mas não tava na vontade e tal. Então,
Tiveram alguns momentos em que eu conversei com adultos, que brinquei, mas não foi uma coisa de eu ser super diferentão ou alguma coisa assim, questão de maturidade, não. Ó, o que precisa ter numa sala de aula para que se sinta, para você se sentir motivado? Senti muito. Ou numa escola? Assim, tem coisas pensando agora, nessa escola nova, tem bastante isso, né? Tem bastante sobre essa questão de me sentir motivado ou não. E tem conseguido ter professores e tal, né, que conseguem fazer isso. Porque o professor, ele tem que ser legal, o professor tem que ter um engajamento, se comunicar com a turma, tem que ser um professor que. Mas não é só um professor brincalhão o tempo todo. Tem um professor que saiba ensinar e saiba priorizar algumas coisas também. Não é só brincadeira atrás de brincadeira, né? Professor que tanto sabe ensinar, quanto sabe ensinar num estilo bem específico de conseguir conversar e se divertir, ao mesmo tempo que passa o conteúdo direito. E uma matéria, assim, que é uma coisa que não dá para controlar, né? Mas a matéria, tem matérias que eu me interesso mais, assim. Eu sempre questionei também, né? A gente não poder escolher o que a gente estuda. Tipo, a gente estuda tudo, tudo, mas tem coisas que, obviamente, eu gosto mais, e mesmo assim, eu tenho que estudar o que eu não gosto. É difícil, mas. Então, um professor, né, que saiba ensinar, mas que saiba que seja interessante também, seja divertido. Uma matéria interessante, que também é muito importante. E só. Tem muito critério. Uma maneira mais criativa de ensinar, né? Isso que você quer dizer, né? Uma maneira mais criativa. Às Tipo vezes, com assim, exemplo vamos lá, né? prático. Pegar as aulas que o seu pai cria para a escola 8 bits, por exemplo, para a escola de robótica. É de uma maneira mais diferenciada? Você gosta mais desse tipo? Uhum. Sim, eu e alguns amigos, tipo, que eu converso também, veem como melhor. As aulas do 8-bits, às vezes, um estilo mais diferenciado, às vezes com os professores do 8-bits também falando de um jeito diferente, mas a gente consegue aprender. Não é brincadeira, Tem os mas desafios, tanta né? Tem os brincadeira. desafios. É, não é uma brincadeira, mas tanta brincadeira que você acaba não pegando o conhecimento porque o professor ficou fazendo, às vezes, perdendo o meio do conteúdo, interrompendo uma explicação importante. No 8-bits também tem a questão ainda de, às vezes, né, como eu já, meu pai, tipo, a ideia de fazer a escola veio dele ter tentado me ensinar robótica, tem ainda o problema de eu, às vezes, terminar a coisa mais rápido, às vezes eu saber com um pouquinho de antecipação e tal, mas não é um problema, nem é um problema, na verdade. Na escola chega a ser um pouquinho chatinho, mas na 8-bits não. E aí, né, por Porque exemplo, na 8 bits ele participa agora ele está participando da criação de conteúdo também. é, Então, às vezes, ele chega lá no dia da aula, ele aprendo já um sabe o que, que pouquinho. vai rolar, as coisas que vão Quando não tem acontecer. algo, Mas ele senta na cadeira, mas qual é o seu comportamento? meu comportamento é um comportamento de querer aprender ainda, de ainda manter essa questão Mas de. você faz como? Você fica lá na sala junto com todo mundo, você senta na cadeira e aprende igual, não é isso? É, tem suas diferenças, mas ainda assim, pô, tem a mesma. É o mesmo aprendizado, né? Mesmo ele participando da criação de aulas, ele na hora da aula da 8 bits, aluno da escola. Então, ele Então, senta na mesa dele, no computador dele, com a aluno galera dele, e da participa das escola, aulas. Hã? aluno da escola, sim, é porque a 8-bits ainda não está dando aula para o ensino médio, né? Eu já estou na metade do ano, então ano que vem eu, como professor, não me der tão ruim. Falei com meu pai. Ele não é mais aluno, porque a gente só atende até o nono ano na 8 bits. Então, ano que É, vem ele já não é mais aluno, ele já vai ser funcionário ano que vem. Otto, a Rebeca está perguntando se você já precisou lidar com a timidez. Você já foi tímido em algum momento? já eu, tipo, não sei se é minha mãe que vai lembrar melhor disso, mas em muitas situações, às vezes, evito de falar com algumas pessoas por, sei lá, por timidez. A timidez é uma coisa que eu também não sei explicar direito, né? Não é medo, mas também não é falta de, não é só falta de vontade, como hoje em dia. É uma coisa que mistura os dois e era uma coisa que eu, às vezes, tinha um problema de chegar nas pessoas e só falar do nada. Então, então tipo, antes, por exemplo, né, na minha segunda escola, por exemplo, né, na minha primeira eu não tenho nem memória de como foi o começo. Na minha segunda, um dos motivos que eu entrar foi porque já tinha um amigo meu da natação, né? Então aí, como eu
falei com ele, foi muito mais fácil, né? Pô, ele, eu era amigo dele, aí eu comecei a falar com os amigos dele e pronto. Na minha terceira, foram dois amigos junto comigo, só que também foi porque eu tinha, na minha segunda escola tinha um amigo que eu tinha lá e ele também tinha saído ele já tinha feito parte da terceira escola, né? E aí ele foi para essa minha escola, a gente se conheceu e eu acabei conhecendo um amigo dele na minha nova escola. Não nessa agora, na terceira. Então como é que ficou? A gente estava falando dele, aí, nossa, você é amigo dele também? Sim, pô, então vamos ser amigo também, acabou, aí é isso. Aí eu virei amigo dos amigos dele e pronto. Aí meus amigos viraram amigos dos amigos dele. Então, tipo, sempre tinha um terceiro, assim, que foi muita sorte minha ter, e aí eu não sofria tanto de não conhecer literalmente ninguém de uma escola nova. Que situação te tira do eixo ou sua explosão emocional é só em casa, se ela existe? Explosão emocional é aquela que você É, teve no sexto ano. mas eu sei como é que é, né? Algumas Então, ela está situações. perguntando o seguinte: o que que te tira do eixo hoje Uhum. e de ter uma explosão? Você tem explosão ainda? Você tem explosão em casa? Tem explosão na rua? Então, hoje em dia Explosão igual é aquela? mais incomum, acho que é igual aquela, meio que nunca mais assim, acho que não teve uma coisa tão séria. Às vezes tem um momento que eu fico bem e tal, bem triste, às vezes eu não falo nem com a minha mãe, às vezes vira uma coisa só minha e eu acabo que me resolvo, né? De, tipo, passa sozinho e ninguém sabe e acabou, entendeu? É uma coisa às vezes meio até que não transpira muito, não vai muito para as outras pessoas. Então, assim, fica meio que para mim, então, o que me faz ter são muitas situações, né? Porque cada um tem o seu motivo para ter. Às vezes é aquela situação da escola, onde tem alguma coisa que não faz sentido para mim e tal, às vezes eu fico chateado. E não é uma coisa de gritar, de tal coisa. Às vezes eu fico realmente chateado e converso com um amigo meu que também tem muitas das minhas opiniões, ele fala, faz sentido. Também é verdade. Né? Às vezes a gente fica reclamando, a gente fica gastando um tempão reclamando de uma coisa que, pô, essa aula não fez sentido nenhum. Às vezes é uma situação que nem aconteceu esses dias, né? De eu estar na casa da minha avó, por exemplo, de eu estar na casa de alguém e minha mãe, né, chegou e como é que é? Ela simplesmente me pediu para ir falar com as pessoas. Eu fiquei enrolando lá fora com o cachorro porque eu ouvi vozes de pessoas, tipo, desconhecidas. Eu fiquei, não, não quero entrar. Aí tinha um cachorro lá fora, o cachorro foi o motivo de eu ter ficado lá fora um tempinho. Minha mãe foi me procurar. Eu fiquei, pô, mãe, foi me procurar, me chamou, então agora todo mundo sabia que eu tava lá. Que beleza pra mim, né? Depois chegou mais gente, eu tava no quarto sozinho, eu já tava estressado, ter que falar. E aí a gente viu o que aconteceu, que beleza. Minha mãe me chamou de novo para falar com as pessoas, eu já tava contrariado, tava travado, nervoso, falando assim, com uma vontade de sair correndo. Não de timidez nem de nada, mas de falta de vontade tão grande de De falar com uma falar pessoa, tipo, com as pessoas. que eu fiquei até chateado com O que minha que mãe. ele fica chateado. O que que acontece, né? A gente não obriga a dar beijo, né, Uhum. Otto? Abraçar, porque a gente sabe que você não gosta. Mas quando a gente está em algum lugar, ou quando a gente chega em algum lugar, a gente acha importante ele entender que precisa falar com as pessoas, principalmente quando são pessoas de mais idade, que não tem uma dificuldade muito grande de assimilar isso. Então, pelo menos falar, oi, tudo bem? A avó dele ainda falou isso ontem. Na hora que eu falei alguma coisa, ele falou assim, não, isso aí, ó, você faz assim, oi, 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 tudo bom, e tá bom, já falou com as pessoas. Porque a gente foi também falando muito isso para eles na época, porque antes, lembra que seu avô queria que beijasse? Dá um beijo, vovô, dá um beijo, vovô, lembra? Uhum. Toda vez. E a gente foi conversando e falando, ó, não precisa beijar. Você chega e fala, oi, vovó, e respeito, né? É um cumprimento, é por educação. É. Então ele ainda tem essa, eu quero falar. E quando ele chegou na casa da avó, que tinha gente que ele não conhecia a voz, ele não entrou, ele ficou lá fora no quintal, ele ainda pegou o cachorro e ficou brincando. E eu fui lá, catei ele, porque como eu falei para vocês esses dias nos stories, existem coisas que a gente precisa fazer com que eles façam, independente de gostar ou não, por uma questão de educação, de respeito, né? Uhum. E aí é o cuidado que a gente tem que ter com a tal da permissividade.
Por exemplo, então vamos fazer um combinado. Não estou pedindo para você beijar nem abraçar ninguém, mas falar com as pessoas você precisa mesmo não gostando. E é sobre isso que a gente conversa com ele. Ele vai contrariado? Ele vai contrariar. E é aí que ele tem que lidar com a tal da frustração que a gente está falando ali e até do emocional, né? Putz, vou ter que me regular aqui porque eu tenho que ir lá e falar com as pessoas. E precisa, não tem jeito. Não existe uma fórmula mágica de resolver isso que não seja passando pela situação, se sentindo desconfortável para aprender a lidar e ficar confortável. Ah, então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e falar e pronto. O que foi o que ele fez? Ele foi lá, falou, voltou pro quarto. Depois ele foi tomar café com a gente, acabou que eu saí para ir para a farmácia e ele ficou na mesa de papo com a avó e com a tia. Não, Não não, foi? quando você saiu pra Não, de farmácia, tudo. quando você saiu pra ir Não pra vai ter um farmácia, papo, né? não, mas essa informação tá equivocada. Quando você saiu pra ir pra farmácia, eu terminei de comer, fui pro quarto e fiquei sozinho. Ah, então, tá vendo? Eu deixei ele na mesa. Mas vocês entenderam? É sobre isso. Agora, é gostoso? Não, mas nem nada. A gente ainda brinca com isso, né? Ó, porque a vida não é. Ah, cara, de novo Como é que eu isso? falo? A vida não é. Tá, A gosta. vida, a vida não é boa, a vida, A vida mentira, não é que a vida não é não é boa. É, gostosinha e não a é. casa não é Ah, autolimpante. não, mas Não você é dizer, às isso? vezes a vida não é outra coisa às vezes. E não tinha, a vida Mas não é, depende da ele. situação. A casa não é autolimpante, é quando, por exemplo, alguém esquece de lavar a louça. A vida não é gostosinha, a vida não é só uma brincadeira, a vida não é assim às vezes, né? Aí, Não é só o que a tipo, gente gosta. não é só isso, não é só o que a gente gosta. Era isso que eu lembrava, não era. Ah, isso. A vida não é só o que a gente gosta. Às vezes, pô, a gente tem que fazer coisas que a gente não quer e pronto, é isso. Assim, tem quase um roteiro assim decorado na minha cabeça. Às vezes eu consigo até Ó, prever o meu prazo. filho tem 9 anos e quando tem raiva, bate e joga as coisas no chão. Já aconteceu com você? Como foi que você resolveu? Já aconteceu bastante comigo. Inclusive, eu me lembro de uma vez que eu pegava uma coisa aleatória, umas vezes que eu pegava coisa aleatória e jogava em algum lugar, às vezes coisa do meu quarto. Hoje, quando acontece, tipo, geralmente eu ficar com vontade de bater em alguma coisa, né? Que é incomum, mas eu dou um chute na minha cama. Sério, acontece porque é uma coisa que não machucar se eu bater, mas fica. Aí como eu resolvi? Foi uma questão mais de tanto aprender sobre essa questão das emoções, tanto aprender sobre como lidar com as situações, tanto por experiência, tanto por maturidade, e minha mãe me ensinando também, me auxiliando, e tal, situação faz isso, às vezes ensinando como eu deveria agir. Então é uma coisa que não acontece, não dá para você forçar muito, é por experiência. Quando uma coisa acontece várias vezes com você, em algum momento ela vai parar de te incomodar tanto assim. E aí, quando ela parar, você já vai estar assim. E aí, isso acontece mais rápido se tiver alguém auxiliando, se tiver alguém dizendo como deveria agir, se tiver alguém que fale alguma coisa que meio que dê aquela virada, a pessoa disse, ah, tal coisa tá ruim, mas pensa desse jeito, ou age desse jeito. Então, dependendo do que você faça, né, para ajudar, e dependendo da experiência que a pessoa passe, como você ajuda ele a ver a experiência de uma determinada maneira, uma experiência de uma forma, fica mais fácil para lidar no futuro. E é para minha mãe também diz, né? É para a vida isso também, não é só para agora não. E é É, para tudo quando você porque aprende. as coisas vão, de novo, como eu falei no início da live, né? A gente não pega e enche eles de informação. As coisas vão acontecendo e a gente vai ensinando eles a lidar. Como é que faz, né? Ah, mamãe, tô com raiva e eu sempre falei isso, né? Pisa forte no chão, chuta o travesseiro, grita no travesseiro, chuta. Eu sempre falei isso. Por quê? Porque precisa sair essa raiva, essa intensidade, ela precisa sair. É melhor ela sair do que internalizar isso e comer dedo, arrancar cabelo, né? Isso é pior. Então deixa extravasar, não tem problema nenhum demonstrar sentimento. É claro que precisa fazer isso de maneira segura. E aí é óbvio que foi aí que eu falei para ele. Não, você pode fazer, só que faz de maneira segura. Acha uma coisa que você, na hora da raiva, chute. Porque não vai existir não sentir raiva. Não vai existir não ficar com raiva, por exemplo, quando eu corto a tela. Ah, ó, acabou o horário, 6 e pouca, 7 horas, escureceu. Fica com raiva, principalmente na hora que está tirando da tela, por exemplo, que é uma hora em que para de alimentar aquele desejozinho, né? Como é que é? O Dopamina. hormônio do prazer para de ser
É, isso aí, para de ser produzida a dopamina, então ele sente aquela coisa encher, né? E fica com raiva do outro que foi, claro, quem causou isso. E é quem? É a mãe. Então existem mecanismos, ferramentas, e tudo isso, gente, da maneira de ajudar o filho, eu divido no desvendando. Por que eu divido no desvendando? Porque não é um pouquinho, embora as aulas sejam muito pequenininhas e rápidas, né? Precisa de cada situação você saber lidar. Por exemplo, tem a frustração, tem cada uma das sobreexcitabilidades, tem a raiva, tem a ansiedade. Como é que eu lido com cada uma dessas coisas? Com esses comportamentos? Porque o problema não é o sentir. O problema é demonstrar isso. Como é que demonstra? Como é que lida? Como é que faz para lidar depois e aprender ferramentas para lidar para sempre? Porque é o que ele falou. É para toda a vida. Vai sentir isso para sempre. Mas como é que você vai lidar com esse sentimento? Você tem que ressignificar isso de alguma maneira. E as ferramentas do Desvendando te ajudam justamente a isso. A ajudar o seu filho a ressignificar tudo isso. Ele não vai deixar de sentir nada. Ele vai continuar sentindo tudo de maneira intensa, porque a intensidade faz parte da condição. Mas ele consegue lidar com isso devagar. E aí é um treino, né? Ó, toda vez que acontece, tem que fazer um pouquinho de novo, lembrar qual é a ferramenta. Às vezes até me perguntam. Não, mamãe, eu quero conversar. Aí vem conversar comigo. Aí fala o que aconteceu. Então, mas é isso, isso. E aí vem a mãe palestrinha, né? Ó, que de vez em quando vai conversa, falar. Mas é importante a gente saber ajudar. E é por isso que precisa de ferramentas. Não tem uma mágica, não tem uma fórmula rápida, sabe? Você faz acompanhamento psicológico, tem quanto tempo que tu não faz consulta? Eu faço assim, se der pra considerar que eu faço, mas tipo assim, eu faço, mas é uma coisa que também Jeane corre aqui. é, Jeane corre aqui. Ele fazia um acompanhamento, tinha um psicólogo de uma equipe multidisciplinar do Espaço Jeane Garcia. Esse psicólogo saiu e aí mudou, né? Profissional. Quando mudou, a gente também demorou para ir. E aí ele foi uma vez com ela, já faz mais de um mês, né, Otto? Uhum. E não fomos mais, entendeu? A Jeane, inclusive, quer reavaliar ele por conta de estar entrando na adolescência, né? Mas a gente não foi ainda. Mas também não fomos por outros motivos, porque a outra psicóloga, que é a da Ana, ficou doente, aí desmarcou a consulta dela, e quando eu levo, ele, como faz só uma vez por mês acompanhamento, ele fazia antes de 15 em 15 dias, e agora ele faz uma vez por mês. A necessidade dele agora é essa, Jeane botou uma vez por mês. Aí ele vai comigo, porque como eu levo a Ana toda semana, aí uma vez dessa toda semana ele vai e faz o acompanhamento dele. Às vezes ele faz até online, mas ultimamente eles têm preferido levar ele pelo menos uma vez por mês presencial. Então é isso que ele está fazendo, uma vez por mês presencial. Mas fora isso tem o Chico, né? Uhum. Que é um acompanhamento também, né? Porque não é uma reunião, um grupo lá que a gente se reúne. Não é presencial, até porque cada um tem. Já fiz parte de um grupo que tinha gente da Europa, tinha gente de Brasília, e eu aqui num lugar totalmente diferente. Então, né, nesse grupo e tudo mais, a galera se reunia, às vezes era uma questão até de cultura, às vezes de idioma, e é muito interessante, porque todo mundo lá é superdotado, então é uma coisa das vezes a gente se entender, às vezes a gente conversar sobre situações que acontecem, porque, tipo assim, querendo ou não, né, eu não encontro muito, não tenho muito contato com outras pessoas que são. Tem um amigo lá meu, né, que é aquele que eu comentei antes, que eu até acho que pode ser, mas não tem nada confirmado. Então, tipo assim, com pessoas que com certeza são superdotadas, eu tenho pouco contato. E, você sabe que existem com certeza, sim, mas aí parece que não existe, né? Pô, parece que é um sozinho no mundo, e isso é meio frustrante às vezes, você perceber que dificilmente você vai poder chegar num grupo de pessoas, num lugar onde só vão ter pessoas que, na verdade, não difícil, é impossível, né? Tanto que eu já perguntei para minha mãe uma vez, por que não tem escolas só para superdotados, e se tem tanta doideira na escola por causa de um superdotado numa sala, quebra tudo, acabou. O professor tem que lidar com o ritmo dele, com os outros alunos, às vezes não quer fazer atividade porque não faz sentido, às vezes é questões emocionais, porque não tem uma escola só para eles, porque isso tornaria tudo mais fácil. É porque minha mãe justificou que no mundo não vai ser assim, né? Quem pensa nisso no mundo, não existe só pessoas superdotadas, só pessoas assim. Aí você vai ter que ter um choque de realidade para lidar com pessoas que não são assim
E isso vai ser muito mais frustrante do que você já ter aprendido antes. Porque aí você vai ter vivido num mundo que você vai ter, aquela parada, né? Muito feliz e do nada, uma coisa catastrófica de não ter todo mundo te entendendo, de não ter todo mundo no mesmo ritmo, seria bem ruim também. E é uma coisa que eu É não melhor você ir falo. gradativamente se acostumando com isso, Senão né? você já seria tipo um adulto, por exemplo. Eu já teria que se acostumar num negócio totalmente diferente. E é uma coisa que eu não falo, né? Porque eu não converso muito com meus amigos sobre isso. Mas eu penso que tem gente que, vendo de fora, daria, tipo, acharia muito interessante, acharia muito bom ser superdotado. Porque, nossa, é muita inteligência, meu Deus, é um negócio de entender, tipo, nossa, como eu gostaria de entender às vezes tão rápido e tal. Só que também tem um lado assim que tipo, é meio que um negócio, né? Um paralelo. Pô, não dá para se tornar superdotado, mas também não dá para deixar de ser quando é conveniente. Então, quando aparece algum problema que toca bem na ferida da questão da superdotação, para de ser, você continua junto no problema, entendeu? E aí isso acaba influenciando, às vezes, e dando problemas, às vezes sendo bem chato lidar com essa situação com a mente e tal. E, inclusive, sobre essa mesma questão, esses dias eu tava pensando, eu tive uma. Comecei a pensar doideira, pô, né? Eu sei que não é uma perspectiva totalmente diferente, não é um negócio extremamente, muito absurdo. Mas eu não sei exatamente também entender uma pessoa que vê o mundo com um cérebro, por exemplo, normal, né? Entre aspas, um cérebro de uma pessoa que não é superdotada. Eu não consigo também pensar em como essa perspectiva, né? E eu nunca vou saber. Aí eu fiquei, caraca, cara, que doideira, né? Esse pensamento, eu nunca vou saber como é que é. Também não sei. Fiquei até Ó, meio. gente, vocês viram que ele gosta de falar igual a mãe dele, né? Ó, o Otto tá dizendo, seu xará, Ué? tá perguntando se você pratica um esporte. Pô, era uma pergunta que eu queria que me perguntassem. Nossa, que legal, hein? Você Então, queria? Aí ele tá, gente, com essa coisa do esporte, tá se sentindo. Vai, Paulo. tô me sentindo não, porque. Vamos fazer assim, ó. Quando eu colocar outra pergunta, é porque é para você ir finalizando o assunto. Que aí você finaliza e a gente vai para outra pergunta. Senão a gente vai ficar aqui 2 horas. E o Instagram derruba a gente. Aí a gente não Então. consegue. Não, se ele derrubar, a gente não consegue nem salvar a live, entendeu? Ah, Então é verdade. importante a gente ter um tempo. E aí, Entendeu? Como a gente começou 9h10, 10h10 vai fazer 1 hora. Já começa a gente a ir para o final, porque senão ele pode derrubar a gente. uhum. Agora fala do seu esporte. Você pratica algum esporte? Então, eu já tinha falado antes na live sobre a questão dos esportes, que tem gente que gosta de vôlei. Vôlei eu nunca vi muito, nunca foi achei muito divertido, mas a questão também que influencia o esporte em equipe ser meio controverso para mim. E aí, o esporte em equipe é aquela parada de depender dos outros, de, pô, se você fizer uma decisão tomar uma decisão de, por exemplo, um futebol, passar a bola pro seu amigo porque ele tá melhor posicionado, ele chuta fora do gol. Pô, você tem que depender dele, tem que achar que ele vai conseguir na hora para garantir sua vitória. Então eu prefiro já uma coisa individual, melhor, né? E aí, nessa coisa individual, é raro de ter um esporte que seja um jogo, né? Individual, geralmente é a luta, mas se tivesse, eu preferiria a luta mesmo, porque é muito bom. E aí, eu fui ver as opções e percebi que meu pai, muito tempo atrás, lutava taekwondo, que não é um esporte tão famoso, é famoso, tem campeonato, tem e tal, mas não é muito conhecido, fica meio assim, e quando teve um pico de conhecerem foi quando lutadores de taekwondo ganharam uma medalha de ouro nas Olimpíadas e tal, ficou muito uau. Então, né, como é menos conhecido, menos gente luta. E, tipo assim, aqui, pelo menos na minha cidade, não sei como é em outros lugares, se você chuta uma moita, saem 20 lutadores de jiu-jitsu que lutam aqui. Eu não tô, tipo, sem ofensa, mas é sério, um monte de gente aqui luta jiu-jitsu. Você olha pra uma esquina, tem um monte de gente lutando. E taekwondo é mais incomum. Mas eu luto, gosto muito, eu prefiro até o estilo de luta do taekwondo. Acho que combina tanto mais comigo, tanto quanto é uma coisa mais, sei lá, eu acho mais dinâmico, acho uma coisa mais energética e tal, dos chutes. E recentemente, né, como eu comecei por causa do meu pai, fiquei sabendo de umas histórias dele.
né, de quando ele lutava e tal, ele era muito bom. E eu queria, pô, não, você é bom igual a ele, né? E minha meta pessoal virou meio que conseguir alcançar a faixa que meu pai era, que era azul clara. E aí eu fui treinando na minha aula experimental, o mestre disse, pô, ele tem um potencial, ele leva jeito. Lembra que perguntaram até se eu já tinha feito um esporte que envolvia chute? Não, não tinha antes. Mais perto disso era o Muay Thai, que nem tanto chute eu cheguei a fazer. E aí, né, eu comecei a lutar, fui passando de faixa e tal. Recentemente eu fiz outro exame de faixa. Amanhã vai ser entregue, inclusive, da minha nova faixa, né? Que eu consegui fazer o exame e minha mãe disse, pô, se você conseguisse, você melhoraria muito, assim, treinando em casa e tal. E eu tirei uma nota alta e consegui avançar de faixa, pulando uma, meio que era verde, azul claro e azul escura. E eu avancei direto para azul escura, que era uma coisa que meu pai tinha feito em outra faixa. Não lembro direito qual era, acho que era amarela para verde, alguma coisa assim. E como ele tinha feito isso, eu pensei, poxa, lá no início, né? Eu pensei, poxa, eu queria muito fazer. Depois de um tempo eu quase esqueci que eu queria fazer isso e fui sem querer. Tipo, fiz o meu melhor no exame e tudo, mas foi isso. Aí tem até a faixa aqui, ó. Aí, que Mostra maneiro. a faixa azul escura Aí aí. amanhã vai ter entrega da Ah, faixa. Aí, aqui, consegui passar da ó, faixa deixa do eu meu ver pai, aqui tô feliz. alguma que não, alguma que Demora não, muito, né? não, que não tenha sido, porque tem muitas que são repetidas, Ah, entendeu? Que falam do emocional, das explosivas e tudo mais. é o Você problema. sente que a galera da escola de robótica tem mais entrosamento que a galera da escola tradicional? Sim. Tanto porque talvez não sejam tantos alunos. São tipo até 14 alunos e tal, mas nem todas as turmas batem os 14 alunos. E todo mundo lá se conhece, todo mundo lá é amigo e tal. E aí, tipo, alguns se falam menos que os outros, é claro, né? Tem essa parada. Mas tem uma comunicação melhor, às vezes incentivam mais o grupo, às vezes é tipo de montagem com todo mundo em grupo. Tem aquele intervalinho onde a gente vai, todo mundo conversa, todo mundo interage. Também o espaço, não é uma escola gigante, então é mais fácil para todo mundo lá se encontrar. E a gente vem, às vezes, fazendo uns eventos onde as turmas se encontram, né? Tipo, tem um feriado numa aula de terça-feira. Então vai ser de terça e de quinta juntos, entendeu? Numa aula juntos e tal. Tem o quiz do Kahoot, né? Que é um negócio que a gente usa, que é um quizinho sobre a aula. Às vezes é muito maneiro isso também, porque é uma mini competiçãozinha, mas todo mundo se fala, às vezes um fica em primeiro lugar, às vezes o outro. Então é muito interessante como todo mundo se Às comunica vezes bem. eles colocam todos o mesmo nome É, para ninguém saber quem foi que não, na ganhou. verdade, essa parada surgiu quando alguém decidiu que ia colocar meu nome e eu coloquei o meu Foi. nome. Então ficou dois Otto. Ficou, nossa, quem é Otto? Aí teve um dia em que todo mundo da turma colocou Otto, não dava pra saber quem é Otto de verdade. Aí, tipo, virou quase que uma tradição. A turma inteira ficar colocando o meu nome pra ninguém saber quem tinha ganhado no final. Eu sempre tinha que dizer, não, eu aqui que ganhei. O Otto mesmo. Às vezes eu não colocava Ó, Otto e outra pessoa colocava. essa aqui você já respondeu, se você tem algum preconceito ou alguma dificuldade de lidar com as pessoas que sabem. A escola, Fernanda, não tem PEI para ele, tá? Por quê? Porque a escola ela é muito diferenciada. É um colégio mais puxado, né? E ela é diferenciada nas atividades. Eles têm umas coisas mais diferentes, né? Ó, até uns É, passeios. E a maneira como os professores passam a matéria é meio diferente, porque a proposta dela claro, sempre o vestibular, o ensino médio fica mais pesado, mas é trazer conhecimento com mais leveza, com mais. A proposta é essa, entendeu? Não ensina é também aquela coisa uma, massacrante. Tanto que as atividades. que ensina também uma Fala. coisa na escola que era uma coisa que eu precisava, que é justamente talvez, né, talvez se eu tivesse isso de antes, talvez até eu tivesse acelerado, né? Que é a disciplina para organização que eu precisava, que eu pensei que foi muito, eu pensei muito nisso, que é o que eu precisaria antes. Aí no primeiro mês foi super bem, que eu consegui me organizar, tomar a iniciativa de fazer as atividades, de tudo.
E aí, no segundo semestre, eu vi que eu fui tão bem numa escola nova, onde, tipo, minha mãe e eu, a gente até conversou e estava meio que conformado que poderia acontecer, é que minhas notas caíssem. Só que elas foram até melhores do que o normal. Aí eu fiquei, o quê? Não, bora. Aí eu tirei nota pior no segundo semestre. Porque o que que aconteceu, né? A escola, ela dilui as atividades em várias pequenas atividades, que tem prazo, que tem que ter compromisso. Tipo, terça e quinta tem que entregar atividade online. E isso foi para o Otto, é isso que ele está querendo dizer. Foi bom porque ele começou a ter que se organizar. Por quê? O que que a gente faz aqui em casa e é uma cultura nossa? O primeiro bimestre, ele é livre. Ele é livre. Ele escolhe os horários que ele vai estudar, ele organiza as atividades dele. E aí, se ele foi bem no primeiro bimestre, a gente segue só supervisionando e ele sendo livre para fazer as coisas dele. Se não foi bem, aí a gente pega e orienta mais. Então, a gente treina ele no primeiro bimestre a se organizar, ter compromisso de fazer as coisas, porque o resultado do que ele colher vai ser por conta de compromisso dele, de esforço dele, de iniciativa dele. Então a gente deixa. Né? Aí a escola, o que ela faz? Fala. Né, que como eu tive menos esse bimestre, né? E tipo, no primeiro bimestre eu fui bem. Então, deixei ele livre. Só que aí eu também fiquei, pô, fui bem no primeiro bimestre. É aquela relaxada automática, né? Se eu fui bem no primeiro bimestre, então, não precisa de tanto. Aí eu acabei diminuindo. Na verdade, a gente achava que ia diminuir, mas diminuiu menos. Várias eu mantive, inclusive, a nota, né? Pra não foi melhorar, pra melhorar. Tem que melhorar ainda. Não quer dizer que não me isentei ainda disso, não. Tem que voltar como eu estava no primeiro, no terceiro, porque se minha dedicação for suficiente, eu consigo passar de ano no terceiro e eu não preciso fazer nada no quarto. Aí eu vou ficar tranquilíssimo no quarto bimestre, sem precisar fazer nada. Se assim o destino quiser, entendeu? Você sofreu com a intolerância em relação à agitação psicomotora? Noto. Bom, deixa eu deixar ele falar, que a pergunta é para ele. Você sofreu com a intolerância em relação à agitação psicomotora? Ele não é agitado. Você é agitado? Não. Tipo, agitado, não. Eu gosto de, tipo, movimento, por exemplo, a luta e tal, né? Eu gosto de me movimentar e tal, mas agitado, tipo, dentro de casa. Não, nunca tive muito disso, de ficar mexendo e tal. Vou chamar minha irmã aqui pra falar, né? Se ela sofre disso, né? Perguntar pra ela, né? Ela não tá aqui de verdade. Mas se duvidar, ela aparece aqui correndo agora. Ela. A masking, tem uma pergunta aqui sobre masking, ele nem sabe o que é. É uma camuflagem social. Ele não faz, não. Você faz, você se camufla socialmente, finge ser uma pessoa, ou finge ser outra pessoa, se camufla. Às vezes omitir algumas coisas pra. Com certeza eu faço. Por exemplo, às vezes, para puxar um assunto para um assunto que eu gosto, eu até, tipo, tem uma coisa que eu faço que é bem específica lá na escola. Espero que nenhum amigo meu esteja assistindo essa live, que é o seguinte: eu pego e eles estão conversando sobre alguma coisa, geralmente sobre futebol. No início do dia é sempre futebol. Eu não acompanho. Eu pego um detalhe aleatório do contexto e faço uma piadinha no meio. E aí a gente está conversando, eu puxo um assunto e aí passa a ser o que eu quero conversar. Mas às vezes eu finjo, às vezes eu não falo uma opinião, que eu já falei sobre ter uma opinião controversa, tipo uma matéria, sobre alguma coisa, né? E aí eu finjo que não tenho. Às vezes eu, dependendo da pessoa, mudo às vezes a forma como eu falo, às vezes eu, tipo, não necessariamente finjo que tenho interesse, mas tipo, às vezes eu até não gosto da coisa, a pessoa vem falar comigo, é verdade, né, tal, legal. E aí quando a pessoa sai, eu viro pra alguém que tem a mesma opinião que eu e digo, eu odeio essa pessoa. Mentira, eu odeio a pessoa, não, eu odeio que ela fala. Mas é uma coisa que eu faço bastante, inclusive. Não sei se é saudável, mas é que, sei lá, para uma escola nova é importante. Você tem mania como só usar determinada roupa? Tipo assim, a minha roupa, né, que eu uso tanto que ela tá andando pelo meu quarto, né, ela tá criando vida própria, independência. Tipo assim, uma mania é usar as camisas, porque tem os, tipo, acho que é a sensorial, sobre a estabilidade sensorial, ela tem algumas coisas que ela, por exemplo, tecido específico, né, no meu sentido é tecido específico.
incapaz de usar. Calça jeans, por exemplo, também odeio. Então, alguns tecidos eu não consigo, fico desconfortável, fico, às vezes pinicando, fico tentando tirar a camisa pra fora, assim. E aí, tipo, também tem um gosto, isso aí passa pra gosto normal, né? De roupa, tipo, por exemplo, na cor preta. Agora eu tô com um short preto, uma camisa preta. E aí eu uso, tipo, eu gosto de usar calça. E aí a mania específica, uma mania que minha mãe provavelmente agora vai ficar revoltada comigo, é a daquele, tipo, é muito louca essa, sei nem se eu vou passar vergonha falando isso, que é de querer usar tipo um casaco, alguma coisa assim. Recentemente eu achei o ideal para isso, um sobretudo preto, quase de detetive. Agora eu tô implicando com a minha mãe para ela comprar para mim, que agora que tá chegando o inverno vai ficar frio. Um sobretudo de detetive, exatamente, para usar, entendeu? Ele quer isso. Desde o ano passado que ele quer Não é isso. bem de Eu tô detetive, engromando ele a todo mas tudo, não tô conseguindo. não é bem de detetive, né? Mas é tipo do... Aquele personagem Sherlock Holmes, parece do Sherlock Holmes, não parece? É verdade, Aquela quase, capa enorme, quase parece. isso, é verdade. É pensar nisso preto também, preto, ó, meu Deus, Ó, Otto, você é muito lindo e fala muito bem. Parabéns à mamãe também. Indra é minha obrigado. aluna, linda! Beijo pra você. Ela tá lá na Europa, chique. Ó, Otto, uma última pergunta para a gente fechar. Deixa um recado para as crianças e adolescentes HSDs que estão enfrentando dificuldades na escola. Nossa, essa é muito boa. Acho que você deixou essa de propósito para fechar, porque ela é boa demais para fechar assim. Então, deixar uma mensagem é que muitas vezes, né, algumas pessoas que têm uma capacidade diferente, pessoas diferentes no geral, são minorias. São uma minoria que tem uma capacidade diferente, tem uma capacidade especial, e por isso acabam sendo afastadas, acabam até criticadas por uma maioria muito maior. E isso é uma coisa recorrente que, infelizmente, né, eu não gosto de falar de um jeito pessimista, mas vai acontecer, porque às vezes de uma forma mais sutil, às vezes não ser tipo direto e tal, mas vai acontecer. E a questão de tudo isso é saber como lidar. E saber como você tanto vai lidar com isso, se é ignorando, se é tentando mudar de alguma forma para você, ou fazendo isso com o resto das pessoas. Fazendo isso, tipo, sofrer dificuldade na escola, por exemplo. Às vezes vai ter muita gente contra você e gente que você às vezes contava, uma professora, um professor que era legal. Com isso, tipo, geralmente você não vai achar legal, né? Quando acontecer, quando o professor fizer isso, você não vai achar ele legal. E aí vai ter muita mais gente contra você, às vezes, do que a favor. Mas quem está a favor de você vai querer te ajudar e vai conseguir, porque eles te entendem melhor. Porque quem está contra essa questão da superdotação, às vezes só não entende direito como funciona. E quem entende consegue influenciar mais ainda, porque tem, às vezes, mais base, tem mais tudo. Então, a questão é dar mais atenção às pessoas que te entendem, que querem te ajudar, e tentar mudar a visão ou ignorar, né? Ou você tenta mudar ou ignora a visão de quem não, a visão de às vezes quem te afasta e tudo mais. Às vezes você vai ter um preço, às vezes, sei lá, às vezes ficar sozinho num grupo de escola, às vezes ficar, às vezes acabar sendo criticado por alguns por causa de uma opinião meio assim. Mas quem entende esse seu lado vai saber como lidar e no fim das contas é se manter, porque a superdotação ela pode ser difícil de lidar, ela pode ter coisas que podem ter dificuldades, mas às vezes muita gente fala sobre a facilidade e pouco sobre a dificuldade, mas a gente tem que perceber que existe dificuldade, mas é uma coisa que você pode sim, às vezes até deve ter um orgulho, você deve tipo gostar disso, porque é um potencial que você tem potencial no que você gosta de fazer, consegue fazer com muita facilidade. Então, você não deve ouvir o que outra pessoa que não entende fala e levar isso para você. Você deve, quem entende, quem te apoia, você tem que dar mais atenção e no fim das contas sempre querer, não querer, mas gostar de ser superdotado. É isso. Para mim, é isso que muita gente deve ouvir, porque parece que quando está no começo, parece que é muito mais difícil do que fácil. Ó, vou ler alguns comentários e as perguntas algumas se repetiram, mas aí tem algumas que são legais. Vamos lá. O Chico comentou, tem toda uma questão de amadurecimento neurológico também. Uhum. A idade influencia muito. Viu só, Chico, seu pupilo fazendo sucesso, comentaram aqui. Eu vi. Ele é fãzão do Chico, gente.
Aí um botou germinação e a Eu vi bandeirinha. um comentário Limpa a barba, aqui, Jana. eu vi um Limpa a comentário, barba, Jana. meu Peraí que Deus, eu vou ler os outros. Eu vou ler. Graduado. O da Otto faixa. graduado da fé. É isso aí, né? Não tem condor. Vai receber a graduação dele hoje. O que você acha do trabalho da sua mãe? Eu acho que é uma coisa extremamente importante, realmente, porque é uma coisa que nunca mais vi outra pessoa fazendo. Tipo, ela foi o começo, ela fez, e depois que eu comecei a conhecer pessoas que faziam isso também, mas antes dela, ninguém conhecia. E ainda por cima, é uma coisa que a gente precisa no final das contas, porque é uma coisa que fica mais oculta e tal. Tipo, é uma opinião que muitas pessoas têm, é uma maioria que acha uma coisa incorreta sobre a superdotação, que é uma coisa complicada. Eles veem muito nossas habilidades e cobram muito, mas aí tem hora que, quando é, sei lá, conveniente, eles dizem que eles desvalorizam totalmente essa habilidade. Aí tem hora que eles ignoram o que é pior, as dificuldades, só para dar foco para facilidade. Não sei o que as pessoas pensam, mas é assim que funciona. E ter essa conscientização de como é, de tipo, conscientizar de como as coisas funcionam e tal, é uma coisa extremamente importante de se fazer. E é uma coisa que eu quero levar para mim também, entendeu? Tipo, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer no futuro, mas essa é com certeza uma delas. E isso impactou na sua vida, no seu crescimento, no lidar em casa? Que eu acho que é isso também que elas querem saber, né? Com certeza impactou em muita coisa, impactou em como eu penso sobre a superdotação, muitos pensamentos que eu tinha, e impactou, por exemplo, em como eu agia, impactou sobre como eu pensava de outras crianças superdotadas, de outras pessoas que eu não sabia como não sabia o que pensar, não sabia como elas lidavam com isso. Eu percebi que, na verdade, esse vem com um pacote tanto de uma habilidade muito maneira que você tem no que você gosta, mas também se ferra bastante também, por incrível que pareça. É uma coisa que vem com muitas dificuldades. Então mudou minha perspectiva e melhorou bastante minha vida, pra ser sincero, porque antes era uma coisa que eu não entendia, não sabia. Otto, Ah, deixa eu te cortar para você olhar, ouvir essa daqui que você vai gostar. Voto no Otto para presidente. nossa, já tem um voto Nossa, então, porque eu acho que assim, uma coisa mais maneira, assim, né? Que se for para influenciar as pessoas no geral a pensarem mais sobre a superdotação, acho que embaixador do planeta Terra pode ser uma opção maneira. Mas ó, falaram aqui, parabéns, futuro palestrante. É, vamos lá, deixa eu ver os tem comentários. um Ai, toda comentário hora sem aqui, querer eu clico tem um no comentário aqui negócio. que está perguntando do Framboesa Ah, Roupas, meu Deus. Tudo junto. Que é tipo, teus eu? amigos já falaram algo do tipo que você parece arrogante ou que você acha? Sim, com Ah, certeza. Um monte de gente já falou. Inclusive, quando eu fazia alguma menção, eu não. Essa questão, né? De novo, aquela minha frase, né? Quando eu fazia alguma menção a isso, diziam, né? Muita gente dizia, tipo, nossa, você é muito inteligente e tal. Mas quando eu dizia que era muito inteligente, eles diziam, não, você está se achando. Mas aí era muito, tipo, quando pô, algumas pessoas não entendiam. Quando eu dizia, ouvir por da exemplo, própria boca, né? que não era. Quando eu não tinha, que eu não era, tipo, totalmente a mesma coisa que eles e tal, eles diziam, às vezes eu tava me achando, mas é o que eu disse, né? Eles não entendiam exatamente, eu não expliquei, não me deu o trabalho de explicar tudo. Então, pra eles eu só tava achando que eu era uma coisa que eu não era. E aí, não dá foco a essa falta de entendimento, é dar foco, por exemplo, pra minha mãe, que entende mais do que eu sobre isso, e o que ela fala, com certeza, é mais relevante. Entendeu? Ó, a Camila está perguntando quando você começou a se interessar pela condição para estudar e conhecer sobre mais. Ele quer saber todo dia um pouco, gente. Todo dia. Ele, mamãe, peraí, deixa eu conversar um pouco. Eu é que tô sempre corrido e falo, tá, depois eu te explico isso, tá, né, Que Otto? eu sempre quero saber mais, mas quando eu comecei a me interessar, foi quando eu comecei a pensar sobre isso, porque eu descobri, aí eu não entendi, eu tinha uma visão meio rasa e tal, mas eu começou a, tipo, ficar esclarecido, e eu tinha já essa diferença, que eu já tinha dificuldade de lidar, mas eu percebi, pô, agora tá tudo esclarecido, e comecei a dar ainda mais atenção a essas diferenças. Comecei a pensar, quão longe isso vai? Por que as pessoas têm esses conceitos errados da superdotação? Como a gente pode melhorar isso? Qual o nível de habilidade que dá para chegar? Qual o potencial de verdade de um superdotado, que às vezes
reprimido por muitos fatores, às vezes da falta de conhecimento, que é o maior problema da humanidade, bate todos os outros problemas da humanidade, porque é meio que a causa deles, é a falta do conhecimento, e isso faz com que outras pessoas, com que pessoas que tinham potencial para ajudar, fiquem meio para baixo e tal, e eu fiquei refletindo sobre isso, e aí foi quando eu quis aprender para poder esclarecer para as outras pessoas como funcionava. E aí foi lá pelo sexto ano que eu comecei a, tipo, refletir, eu tive meio que sei lá, uma epifania de pensar nisso, né? E fiquei, tipo, super determinado a ajudar as outras pessoas a entenderem. Nutri Pri Batista, ela perguntou aqui para mim, Jana, com crianças de 3 anos com altas habilidades, como lidar com a frustração pela idade e o emocional? Então, 3 anos é uma fase em que tem muita mudança cognitiva, tá? Essa criança, ela precisa deixar ela sentir a frustração. Até porque, gente, de novo, eu gosto de repetir muito isso, não tem como ninguém, principalmente criança e adolescente, aprender alguma coisa sem passar por ela. Então, à medida que ela vai passando pela situação, você vai orientar ela como ela pode agir ou deve agir. Por exemplo, uma criança de 3 anos vai expressar, provavelmente, batendo no amiguinho ou mordendo. Ela pode expressar a emoção dela assim? Não, não pode. Então, como é que ela pode expressar a emoção dela? Ah, ela pode socar um bichinho, compra o João Bobo para ela socar quando ela estiver com raiva. O Otto tinha um João Bobo, lembra? Que não gostava, mas tinha. Ele não gostava do João Bobo, mas ele tinha o João Bobo. Então, porque naquela época eu já estudava, porque na verdade eu comecei a estudar sobre criança, sobre educação, quando eu engravidei. Né? E existia um blog e tudo mais. Mas sobre as emoções eu estudo desde sempre, né? Então, como é que pode expressar? Ele pode expressar as emoções dele, não tem problema nenhum. Mas existe uma maneira mais correta, que não é mordendo um amigo, batendo no outro. Então, uma criança de 3 anos, você redireciona a atenção dela. Tudo bem, você está sentindo isso, eu te entendo. Gente, usem o poder do eu te entendo. Você fala eu te entendo para uma criança, ela já se desarma quando você fala olhando no olho dela, porque ela entende. É o que eu disse, né? Que realmente quem não. Se você pegar o que. Das pessoas que não entendem você como uma opinião, você vai se construir. Você vai construir. É igual você tentar construir uma casa pegando a opinião de um cara lá. O que você sabe sobre arquitetura? Nada. Me ensina como fazer uma casa aí, por favor. Não faz sentido. Você tem que pegar um arquiteto. Exato, com quem tem. E quem é que precisa ter informação? Os pais, né? A mãe, o pai, não tem outro caminho. Porque, por exemplo, essa criança pequenininha, você acha que a escola vai ajudar em alguma coisa? Vai dizer logo que ela é estressada, que ela é explosiva, ou que se for muito agitada, tem TDAH, infelizmente a escola faz isso, que é logo rotular. E não é sobre isso, é sobre a emoção e a intensidade. Então a criança precisa aprender a lidar. Ah, é uma criança pequena que tem 3 anos. Redireciona. Ó, você pode ficar com raiva. Bate aqui, ó, no João Bobo quando você estiver com raiva. Soca o travesseiro, né? Que nem o caso do Otto. Chuta a cama. Tá tudo bem demonstrar essa raiva. Não pode chutar um amigo. Não pode agredir alguém na rua. Você entende? Bem, né? Ele tem que saber como lidar e como extravasar essa coisa que ele está sentindo. E aí, livros ajudam. No caso dele, Monstro das Cores. Até os 5 anos, o Monstro das Cores é um livro muito bom para conversar com a criança sobre as emoções. Aí eu vou dar aqui agora um bizu que está lá no Desvendando, numa das aulas, tá? Eita. O que você vai fazer com esse livro? Não é só ler o livro, tá, gente? Você pega na hora de dormir uma vez por semana, você vai criar o hábito com esta criança de ler o livro para ela. Uma vez por semana tá ótimo. Você combina. Combinou, mãe? Não descombina não, tá? Porque uma vez que você combina uma coisa com HSD, você cria... Se você quebra a confiança, é um negócio complicado. Olha, acho que minha mãe tipo assim... Porque você cria uma expectativa e a criança confia em você. Fala, ó. Acho que você mesmo não fez isso comigo muito, não que eu tenha memórias, mas quando um amigo fazia. Não lembro também, mas eu lembro que eu ficava chateado. Entendeu? Porque é uma frustração. Então, ele precisa confiar em alguém. É óbvio que ele precisa gerar uma conexão, que seja com você. Então, combinando com ele que vai ler o livro, marca uma hora antes de dormir, lê o livro, fala sobre a emoção. E aí, o que você sentiu? Aí você conta. Quando eu era pequena, quando aconteceu tal coisa comigo, eu fiquei com muita raiva. E eu fazia assim com a raiva, eu desenhava uma coisa vermelha. Quantas coisas que você fazia. E aí, mãe, gente, eu não fazia isso porque ninguém me ensinava sobre educação emocional. Isso mesmo, ninguém ensinava. O que você vai fazer? Você vai ressignificar isso e vai contar para a criança que era o que você fazia.
Ah, tô mentindo. Não, tá mentindo, você tá ajudando ela a lidar com aquilo. E você, de repente, também tá lidando com aquilo naquela hora, sabe? Então você vai fazer isso, você vai ler O Monstro das Cores, recomendo até os 5 anos. Jana, depois dos 5 anos, o que que você recomenda? O Emocionário. A parte que Ah, faltava. São 2 livros muito bons. Lembra? ah, Ó, a emocionar parte que é falta, né? legalzinho, viu? Era muito engraçado o livro. Porque a gente sempre lia, né? É, Então, assim, eu lê não era com mais tão eles, faz criança, uma eu rotina, gostava. não, não era tão criança mais, de emocionário Mas eu não. gostava. Então, assim, lê com ele, gera uma conexão, isso vai ajudar muito ele a entender sobre as emoções, tá bom? Vamos ler aqui mais para poder a gente terminar. Gente, vou comprar esse livro. A Isso, gente vai compra, estar pode comprar. a gente vai estar falando um negócio importantíssimo. O Instagram vai chutar a gente da live, Pois que é. eu tô sentindo, cara. Ah, comprar um saco de pancada, Chico. Aqui tinha um saco de pancada pendurado na árvore. Verdade. Lembra, Otto? Não lembro. Que Pô, era do Gustavo, foi antes de eu lutar até com todo. entendeu? Foi bem antes. Ó, muita dificuldade com a escola. A psicóloga fala que é só frustração, não dá estímulo, porque o Ravi. Então, tem que lidar, tadinho. Ele não sabe lidar. Entende que é uma pergunta? Tem TOD. A escola fala logo que tem TOD. O Otto vai ser a Jana das crianças. Aí, Otto, ó. O meu filho tem 6 anos e tem altas habilidades. Bem-vinda! Aí, Que tal o Otto começar a falar para as crianças? Samuel tá com 9 e vejo que agora está se interessando sobre o assunto. Aí, Otto, ó. Pode acabou de falar. falar. Estou encantada. Eu tenho o Instagram quase vazio aqui. Estou encantada que nossos passarinhos voem alto. Parabéns, Otto e Jana. Foi uma live maravilhosa. Parece que estou vendo meu filho falar. Ah, que delícia. Viu, meu filho? Eu falei que eu gostava de uma live. Estamos combinando isso faz um tempão. Verdade. Pensa num ninho bem construído, faz toda a diferença. Que esses passarinhos voem alto. É isso aí. Uhum. É isso aí. Gente, adorei a live. Otto, quer finalizar, falar alguma coisa? Acho que eu já falei o que tinha, assim, né? Porque eu já passei o que eu sei até Já agora finalizou. da anotação, já dei aquela finalizada, aquela frase para. Mas acho que eu posso realmente começar a falar sobre isso, né? Tipo, eu tenho o Instagram vazio aqui, não falo sobre nada em particular, então eu posso começar. E eu acho realmente um tópico importante começar por algum lugar, porque se no futuro eu quero fazer isso, se eu começar por algum lugar é bom, né? Então, já posso começar a falar, já posso começar a me comunicar, e realmente é uma coisa muito importante para todo mundo saber. E é claro, o conhecimento que eu tenho agora não se compara ao que eu posso ter ainda, então vivendo e aprendendo, né? De novo. Acabou minha água. Ah, que delícia. Gente, eu adorei o Otto. Jana, muito avanço, nasce um líder. Ah, que delícia. A Otto chegou agora, não Vamos viu? trabalhar. Otto, deixa essa live gravada ou Deixa não? Deixa gravada, ó. Uhum. Deixa Ficar na história agora. gravada? Porque ele, gente, tem que pedir autorização de imagem nessas Não, coisas. que tá, cara, que isso, do nada agora. Já, parabéns, Otto. Obrigada. A idade dele, ele tem 14, Fernanda. Fazer 15, Faz 15 em bem? agosto, 4 no de dia do meu agosto. aniversário. Ele nasceu no dia do meu aniversário, 4 de agosto. Por isso que Nenhuma o pessoa cupom de na vida tem um desconto... presente melhor do que isso agora, né, mamãe? Ah, veja bem, é mole, gente. Isso porque ele não é nada... Ó, ele faz aniversário junto comigo, nasceu no dia do meu aniversário, 4 de agosto. Por isso que os 2 cursos estão com cupom de desconto até hoje. Porque eu botei o cupom de desconto no check-in, no Desvendando, para poder ajudar vocês a terem acesso à informação que o Otto tem todo dia em casa. Por isso que ele é assim lindo. Foi uma live esclarecedora. Eu sou babona mesmo. Queremos ser amigos do Otto. Aê! Eu amei. Quantas pessoas? Deixa gravada. Quantas pessoas? As pessoas... Dependendo, passa de 10, hein? Mentira. Agora tem 23, mas quando a gente encerra a live, mostra quantas passaram. Teve bastante gente aqui. Tá. Ó, beijo pra vocês. Adorei. Vamos marcar mais live com o Otto. Pode deixar, a gente fala sobre outros assuntos. Obrigada, gente. Tchau, Adorei nosso gente. cafezinho de Obrigado. hoje. Mais uma hora de live. Batemos recorde. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau.